certo? Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a interpretação dos exames laboratoriais do Covid-19. Hoje a gente vai fazer de forma diferente. Sugestão do professor que a gente faça assim. Nesse tempo de pandemia, a gente é muito bombardeado com várias notícias. Muitas vezes a manchete traz informação e a gente precisa entender mais sobre aquilo, né? Até para não repassar e tal, quando não for de maneira correta e tal. E aí, quanto mais a gente souber acerca dos temas, mais melhor de discernir as informações corretas e tal. E aí vai tratado de informação bioquímica também de uma forma diferente. Trazer as notícias, e aí a gente vai discutir um pouco com base nas notícias, certo? No final, a gente vai discutir um caso clínico bem bacana, e aí serão esses dois momentos. Primeiro, a gente vai discutir essas manchetes e tal, desmitificar muita coisa, aprender muita coisa, para no final colocar tudo isso num caso clínico. E aí, eu sou o Lucas, curso farmácia, estou no 8º semestre, e aí, da coordenação de ensino do projeto Imunicina há mais ou menos um ano. E aí, um dos grandes projetos da Lives é fácil, de forma para que todo mundo seja, a gente possa disseminar a informação de boa qualidade. E aí a gente vem contando com grandes nomes, e hoje vai trazer um convidado super especial para o professor Tiago Sampaio. Ele possui graduação em farmácia em 2014, mestrado e doutorado em farmácia da Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professor do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia e Enfermagem, na UFC. Ele atualmente dá aula de clínica para o curso de farmácia, experiência em pesquisa nas áreas de bioquímica, imunologia, farmacologia de produtos naturais, biologia molecular, estometria de fluxo. Resumindo, faz tudo. E aí, o áudio está cortando. Pronto, então vou tentar. Qualquer coisa pode avisar. As perguntas, vocês podem colocar em interrogação. Pode ir mandando que no final a gente vai responder algumas perguntas depois do caso clínico. E aí envia a live para os contatos certinho. E aí a gente vai começar. Hoje é completo, um apanhado geral sobre o diagnóstico e a capacidade. Então, para começar, a primeira manchete, que foi um tema muito discutido no começo da pandemia e que é pertinente agora. Tem algumas correntes. Essa notícia, ela é num site de informações também que tem esse mesmo propósito de difundir informação correta. E, assim, ela traz uma manchete que chama muita atenção. E muitas vezes as pessoas falaram que o coronavírus, causador da Covid, era um vírus feito em laboratório. Tinha sido criado em laboratório, e aí esse experimento tinha dado errado, tinha sido terminado. E aí isso mostra quão importante é a gente conhecer a estrutura viral. E aí, para conhecer a estrutura viral, a gente começa com essa primeira parte, para saber mais da estrutura viral. Porque conhecendo a estrutura viral, a gente pode provar que ele não foi feito em laboratório. É isso, professor? E aí, para entender o diagnóstico, tem que conhecer o vírus. Até porque a gente vai buscar pelo vírus no diagnóstico. Então, com isso, eu queria, para a gente entender um pouquinho sobre a estrutura viral. Bom, boa tarde, Lucas. Boa tarde a todo mundo do Projeto Imunicina. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, pela confiança, né? A gente trabalha justamente para que esses momentos eles sejam viabilizados, certo? Espero que todo mundo esteja me ouvindo. Se alguém estiver cortando o áudio, como estão avisando, a gente vai tentar resolver. Deixa eu mudar aqui minha Então, internet. vou pegar um fone para ver se melhora. Só um minuto. Vocês conseguem me ouvir melhor agora? Mudei a internet. Por favor, avisem no áudio. Ou no áudio, no chat, por gentileza. Melhorou? Stephanie falou que melhorou. Vou pôr o fone para ver Vou se melhora continuar mais. então, tá? Se cortar, por favor, me avisem. Então, novamente, gostaria de agradecer pelo convite, né? Como eu tinha dito, esses momentos, a gente trabalha para que esses momentos sejam viabilizados, para que a gente possa ter um contato da comunidade acadêmica com a comunidade ao redor da universidade, para que a gente possa transpassar essas barreiras da parede da universidade, que a gente possa disseminar o conhecimento da melhor forma possível. E começando pela tua pergunta, Lucas,
É uma pergunta muito interessante que, inclusive, algumas pessoas já me fizeram no meu cotidiano, pessoas ao meu redor, pessoas que não eram da ciência, que não eram da saúde, por exemplo. Nessa época, né, dessa pandemia, muitas fake news apareceram, infelizmente, né? E Sim, muitas pessoas disseminam sem buscar a verdadeira origem da resposta. E essa questão de que o vírus ele foi criado em laboratório é algo que já foi descrito como sendo uma notícia falsa. E isso, querendo ou não, implica diretamente no diagnóstico da Covid. Por quê? Vejam só. Se a gente for traçar o nosso raciocínio a partir de notícias, nós vamos lembrar também que mais ou menos lá em março, abril, viralizou uma notícia de que cientistas brasileiros estavam participando da codificação do material genético, do genoma do coronavírus, né, do SARS-CoV-2. E o que é que essa equipe fez? O que é que significa eu dizer que eles decodificaram o genoma do vírus? Eles fizeram justamente a descrição da sequência de nucleotídeos, mais especificamente da sequência de bases nitrogenadas que compõem o material genético, no caso, o RNA, já que o coronavírus é um vírus de RNA. Então, eles fizeram a descrição da sequência de bases nitrogenadas que compunha os nucleotídeos da fita única do RNA do coronavírus. Por que isso é importante? A gente tem uma resposta básica que vai ser de extrema importância com relação a essa decodificação do material genético. Por quê? A partir do momento em que eu sei a sequência dos nucleotídeos, eu sei a sequência das bases nitrogenadas que compõem o RNA daquele vírus, eu consigo, por exemplo, identificar aquele vírus por uma reação de cadeia polimerase, o famoso PCR, isso. que a gente tem ouvido falar bastante, né? Então, essa vem a ser a primeira explicação. Segunda explicação, a partir do momento em que eu sei que o RNA daquele meu vírus é composto por aquela sequência de bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina, uracila, né? Eu sei que aquelas bases nitrogenadas estão naquela sequência, eu consigo comparar a sequência genética do meu vírus com de outros vírus semelhantes, outros coronavírus, o próprio vírus Ebola, que é um tipo de coronavírus. E comparando essas sequências, o que se observou é que havia uma alta homologia, que há uma alta homologia entre as partes que são importantes, digamos assim, mais importantes na identificação desses vírus. Ou seja, não há indício de que houve uma manipulação genética, de que houve uma mutação induzida em laboratório propositalmente ou não. Ou seja, a decodificação do material genético do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid, nos dá uma informação muito rebuscada e muito robusta de que ele foi um vírus que surgiu evolutivamente e não a partir de alterações do material genético. Pronto, é isso mesmo. E aí também o conhecimento sobre a estrutura viral também permite entender melhor a imunopatogenia do vírus, né? E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco quais as partes do vírus que estão relacionadas à invasão celular, de forma básica, porque aí vai implicar diretamente num possível tratamento, num possível entendimento da doença. O vírus, né, o SARS-CoV-2, ou coronavírus, ele tem esse nome porque do espanhol, das línguas latinas, corona quer dizer coroa, né? Por quê? Alguém que já viu aqui no jornal, até o stickzinho lá do WhatsApp, que fala do coronavírus, ele tem aquele formato com as espículas, com os espinhos, né? Aquilo ali é Isso. uma demonstração do que foi observado, por exemplo, em microscopia eletrônica. O vírus, ele apresenta esse formato externo na forma de coroa, por isso que ele tem esse nome coronavírus. Essa coroa, ela não está ali simplesmente por uma questão estética, nem por formato unicamente do vírus. Essa coroa é formada principalmente por proteínas chamadas de proteínas spike. Spike, que do inglês vem de espinho, né? Enfim. Essas proteínas spike, elas permitem um maior reconhecimento desse vírus, principalmente pelos pneumócitos, que são aquelas células que vão estar na árvore respiratória inferior, principalmente lá nos pneumócitos,
Então, o que é que vai acontecer? Aquele espinhozinho, né? Espinho, entre aspas, aquela proteína spike do coronavírus é a proteína que vai ser reconhecida lá no pulmão pela enzima conversora de angiotensina, aquela ECA, né, que a gente estuda quando está falando sobre os antipertensivos, sobre o captopril, enalapril, enfim. O que é que acontece? Lá no pneumócito, a ECA ela vai estar no formato de uma enzima transmembrana. A partir do momento em que o coronavírus consegue chegar lá na árvore respiratória inferior, ele vai se encaixar, né? Ele vai ter um perfeito encaixe com essa enzima conversora de angiotensina e isso vai favorecer que o vírus entre na célula respiratória e lá dentro ele vai primeiro gerar uma resposta inflamatória, uma resposta imune e no segundo momento, né? Dependendo do tipo dessa resposta, ele vai se replicar, vai formar novos vírus, vai infectar novas células, inclusive novos indivíduos. Então, essa característica estrutural do vírus ela é importante, porque isso é que vai conferir uma efetividade a esse vírus. Diversos estudos têm buscado alternativas para impedir esse acoplamento do coronavírus com o pneumócito, com a enzima conversora de angiotensina transmembrana no pneumócito. Então, existem algumas alternativas, por exemplo, a utilização da anaquira, né, que é um fármaco que é bloqueador dos receptores de L1. Tem se demonstrado que existe uma correlação entre a expressão de uma correlação positiva entre a expressão de L1 e a expressão de enzima conversora de angiotensina transmembrana. Então, existem alguns estudos que tentam ou diminuir a expressão dessa enzima conversora de angiotensina no pneumócito, ou então fármacos que venham a bloquear essa interação. Existem alguns estudos, por exemplo, na área da farmacognosia, né, das plantas medicinais, que têm mostrado, por exemplo, que alguns flavonoides, eles têm a capacidade, eles têm uma afinidade, na realidade, uma afinidade com essa proteína spike. Então, a partir do momento em que eu tenho um fármaco que se liga nessa proteína, altera a estrutura tridimensional dela, eu vou ter um impedimento estérico de forma que essa proteína spike ela não vai conseguir ou vai ter uma dificuldade de se acoplar com a enzima conversora de angiotensina e, consequentemente, de entrar no pneumócito. Então, essa é a primeira característica estrutural que nos confere uma atenção maior. Nós temos mais características estruturais do vírus que são importantes. Por exemplo, esse vírus, na verdade, todo vírus, né, ele não possui células verdadeiras. Ele não possui uma membrana plasmática, ele não possui organelas. Então, né, por consequência, ele vai ter que invadir uma célula hospedeira para concluir o seu ciclo de vida. Então, o coronavírus, com ele não ia ser diferente. Ele tem um capsídeo, né, que vai ser composto principalmente por proteínas, e essas proteínas, elas são traduzidas a partir do RNA que compõe o material genético desse vírus. Então, o coronavírus, ele tem um material genético composto por um RNA fita simples. Esse RNA fita simples, ele vai codificar as proteínas do capsídeo e, principalmente, de forma bem importante aqui no contexto da farmacologia, enzimas. Enzimas que a célula hospedeira não tem na sua, digamos assim, no seu metaboloma, mas que o vírus precisa para a sua replicação, para a sua multiplicação. Dentre essas enzimas, nós vamos ter as proteases. Temos a protease principal, que é a MPRO, temos algumas metaloproteinases, temos enzimas relacionadas a serinoproteases, que vão ser enzimas que vão construir esse capsídeo, ou seja, vão construir esse envelopinho, né, que vai conter dentro dele o RNA. Então, existem fármacos também que têm sido descritos como inibidores dessas enzimas na realidade. Principalmente, a gente tem dois exemplos aqui. O Remdesivir, né, e de forma menos expressiva, a azitromicina. A azitromicina é um antibiótico, né? Inicialmente, todo mundo se perguntou, poxa, mas utilizar um antibiótico para combater uma infecção viral, por quê? Não é porque ela vai ter o seu mecanismo de macrolídeo que ela tem normalmente, que vai diminuir a replicação bacteriana, a multiplicação bacteriana. Não,
Os estudos demonstram que tanto o Remdesivir quanto a azitromicina, eles inibem a protease principal, né, a chamada MPRO, Main Protease, né, a protease principal, que vai promover a construção do capsídeo viral. Então, existem fármacos também sendo estudados nesse sentido, né? Além disso, o coronavírus, ele é um vírus envelopado. O que é que diferencia um vírus envelopado de um vírus não envelopado? Basicamente, os vírus envelopados são aqueles que, quando saem da célula hospedeira, eles carregam consigo parte da membrana plasmática daquela célula, membrana de fosfolipídio. E essa membrana de fosfolipídio, ela vai conferir uma maior proteção daquele vírus com relação a agressões externas. Então, os vírus da gripe, de uma forma geral, são vírus envelopados, como também é o caso do coronavírus. Então, ele vai ter uma camada de gordura protegendo mais externamente toda essa estrutura do capsídeo, das proteínas spike, etc. Por isso que é tão importante a gente utilizar as estratégias de saneamento, higiene pessoal, lavagem das mãos, utilização do álcool 70%, porque essas estratégias, elas dissolvem essa camada de gordura, dissolvem esse envelope desse vírus e, portanto, a partir desse momento, o conteúdo interno do vírus fica exposto e, consequentemente, ele vai ser oxidado, vai sofrer ações de enzimas como a lisozima, né, que são enzimas que vão fazer parte do sistema imune inato. Então, a gente vai promover uma melhor resposta, uma melhor defesa a partir do momento em que se usa estratégias de higiene pessoal. Então, essas seriam as estruturas básicas do vírus. O capsídeo, né, que é o envelope de proteína, o próprio envelope, que é composto por fosfolipídio, as proteínas spike e o RNA, que está contido no interior dessa estrutura. Pronto. E aí, sabendo dessa estrutura, a gente sabe que o que cabe a gente mais fácil de fazer é justamente a limpeza com água e sabão para romper essa camada, né? Como o senhor comentou. Exatamente. Pronto. E aí, agora que a gente conheceu um pouco mais sobre a estrutura viral e suas particularidades, que é muito essencial, uma outra notícia é que, recentemente, o Hospital Geral de Fortaleza e a Prefeitura de Fortaleza, a Secretaria de Saúde, eles começaram um drive-thru de testes de Covid-19. E esse drive-thru vai ser por PCR, por o swab nasal, o famoso, que o pessoal até comenta, não vou colocar aquele negócio no meu nariz e tal, aquele teste. E aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o PCR, sobre como é a técnica e tal, e basicamente o que seria esse PCR, por que ele é mais confiável ou se não é, um panorama geral de como é o PCR. Ok. PCR, né, essa sigla de três letrinhas, é uma siglazinha em inglês que quer dizer reação de cadeia em polimerase, certo? O que é que isso quer dizer? É um teste genético, né, que, como o próprio nome diz, ele acontece em cadeia. Ele acontece com uma sequência de reações, uma reação que vem depois da outra. E para que essas reações aconteçam, eu preciso de um componente básico naquele meu meio reacional, que é a letrinha P da sigla, né? Que é a polimerase, é uma enzima. Né? Então, é uma reação que acontece in vitro, em laboratório, que eu utilizo a enzima polimerase. No caso do coronavírus, em especial, a gente faz um tipo específico de PCR, que é o RT-PCR. O que quer dizer esse RT no início da sigla? Transcriptase reversa. Vamos lá, vamos por partes. Normalmente, vamos imaginar uma célula de mamífero. Vamos imaginar uma célula tronco, digamos. Essa célula, ela tem no seu DNA, né, uma sequência, uma série de informações. Informações relacionadas ao desenvolvimento, à maturação, à apoptose, à produção de proteínas, enfim, tudo aquilo, todas essas informações estão contidas no DNA, né? Esse DNA, ele está contido lá no núcleo. Isso eu estou falando de uma célula, por exemplo, humana, tá? O DNA está contido lá dentro do núcleo. Quando ele, digamos assim, quando alguma informação que está naquele DNA é recrutada, o que é que o DNA faz? O DNA, ele está lá no núcleo, ele é o cérebro, ele não sai lá do núcleo. O que é que ele faz? Ele é transcrito, ele é copiado. Copiado em quê? Em um RNA.
certo? Então, a transcrição é o processo de cópia do DNA em RNA. Esse RNA, chamado RNA mensageiro, é que vai ser lançado lá no citoplasma, vai encontrar um ribossomo, né? E lá no ribossomo, ele vai sintetizar a proteína através de um processo chamado de tradução, que é quando a informação genética é traduzida em proteína, traduzida em aminoácidos. Isso é o que acontece normalmente. Essa sequência que em alguns livros é chamada de dogma central da biologia molecular. DNA sendo transcrito em RNA e RNA sendo traduzido em proteínas. Os vírus, eles são divididos em dois grandes grupos. Vírus de DNA e vírus de RNA, como é o caso do coronavírus, certo? Então, acredita-se evolutivamente que esses organismos, esses micro-organismos que contêm RNA no seu material genético, são organismos menos desenvolvidos, menos evoluídos, certo? Então, um vírus de RNA, como é o caso do coronavírus, ele não tem como fazer esse processo de transformar DNA em RNA e depois traduzir uma proteína. Por quê? Porque ele não tem DNA. Então, quando eu vou fazer o teste, o PCR, né, a reação em cadeia polimerase, no laboratório para identificar o coronavírus, o que é que eu faço? A gente vai utilizar um suave nasal, né, a amostra mais utilizada, que é um suave, é um cotonete bem grande, assim, que ele é estéreo, né? Ele vai ser inserido no nariz até atingir a nasofaringe. Né? Até eu preparei uma apresentaçãozinha, deu figura, mas não deu para projetar. A nasofaringe, que é a região interna realmente da face. É uma coleta muito dolorosa, né? Uma coleta muito invasiva, incômoda. né? Eu já trabalhei em laboratório de microbiologia e a gente recebia muito suave nasofaríngeo para fazer rastreamento de infecção hospitalar, fazer rastreamento, enfim, de enterococcus resistente à vancomicina, de KPC. E muitas vezes o suave que a gente recebia vinha com sangue, realmente, porque a coleta ela é traumática. Então, quando pensarem em aglomerar, lembrem da coleta, certo? Então, Isso. a partir do momento em que eu coleto esse suave do nariz do meu paciente, existem metodologias que pegam, por exemplo, o suave da garganta, né? Saliva, mas o que se demonstra é que o suave nasofaríngeo é a melhor amostra, em termos de sensibilidade, certo? A partir do momento em que eu recebo essa minha amostra lá no laboratório, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro lavar esse suave com uma solução salina, para que eu possa ter uma solução, ter um líquido, e naquele líquido eu tenha partículas do vírus, no caso do coronavírus, se o meu paciente estiver contaminado. Esse vírus, essa amostra, essa solução, ela vai ser passada, né, por um processo de reação em cadeia. É o C e o R da sigla de PCR, né? Ela vai passar por uma reação em cadeia. A primeira parte dessa reação em cadeia, ela vai consistir justamente em transformar o RNA, que tinha nas partículas virais, em DNA. Coisa que no meio natural, digamos que na célula do mamífero não acontece. Porque nós vimos que o dogma é o DNA ser transcrito em RNA. No laboratório, eu vou seguir o caminho inverso, o caminho reverso. Eu vou copiar o RNA em DNA. Por isso que o nome do teste é RT-PCR. Reação de cadeia polimerase utilizando transcriptase reversa, que é o teste em que eu vou utilizar a transcriptase reversa para copiar o DNA a partir do RNA. Em seguida, quando eu tiver esse DNA, que é o chamado cDNA, ou DNA complementar, né? Esse DNA ele vai ser clonado através do PCR também. Então, digamos que na amostra do paciente eu tinha um vírus, um único vírus. Uma situação aqui hipotética. Esse único vírus tinha uma única fita de RNA. Quando eu faço a reação com transcriptase reversa, eu vou ter o que no final? Uma única fita de DNA. Agora, eu vou clonar esse DNA através da reação de cadeia polimerase e vou, no final de alguns minutos, ter milhões de moléculas semelhantes àquela. Por que eu preciso clonar esse meu DNA? Porque aí, a partir desse momento, eu vou utilizar uma técnica de detecção, por exemplo,
fluorescência, técnicas com radiomarcadores, né, marcadores radioativos, para que eu possa detectar se naquela amostra tem a presença daquele DNA. Porque se tiver o DNA, é porque lá no começo eu tinha quem? O RNA. O RNA viral. Se eu tinha RNA, é porque eu tinha quem? O vírus. O vírus. Então, esse é um teste que apresenta essa vantagem muito grande por ser muito específico. É muito improvável que você receba um resultado de um PCR dizendo que o paciente está com coronavírus, né? E aquele resultado é falso positivo. É muito improvável. Por quê? Porque esse é um teste que apresenta uma alta especificidade. Não existem dois organismos que têm um DNA ou RNA igual. Então, é uma probabilidade muito baixa, quase improvável, de você receber um resultado positivo sem ele ser positivo. E, além disso, ele é um teste muito sensível. Por quê? Porque a partir do momento em que eu pego um número pequeno de partículas de RNA, transformo em DNA e clono em milhões, eu amplifico o meu sinal. Então, eu favoreço que, dentro das condições laboratoriais, dentro das condições analíticas, eu consiga um resultado com maior facilidade. Então, essas são as vantagens. Desvantagens. O PCR. Eu entrei na UFC em 2009. Uma das primeiras coisas que eu escutei assim nas aulas era o PCR é um teste caro. Hoje em dia, 11 anos depois, ainda é caro. Não tanto quanto aquela época, mas ainda é caro, né? Então, tem essa desvantagem. Você precisa de equipamentos específicos, reagentes específicos e mais. Nem todo mundo faz um PCR. Nem todo mundo tem um treinamento para fazer um PCR. A técnica. Então, você precisa de equipamentos e materiais que demandam um gasto financeiro. E, além disso, você precisa de mão de obra qualificada. Então, essa vem a ser a desvantagem. No entanto, é um teste muito confiável. Quando a gente bota na balança, o PCR normal, existe PCR para uma afinidade de doenças, né? Para dengue, para chikungunya, para zika e etc. Estou falando de doenças infecciosas, virais. Existe PCR para essa infinidade de doenças. E existem testes rápidos também. Por que se prioriza a utilização do teste rápido? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as desvantagens dele, mas como vantagem, ele é barato, né? O desenvolvimento dele é barato. Qualquer técnico, farmacêutico, enfermeiro, que seja minimamente treinado, consegue fazer uma coleta de sangue, fazer um teste rápido. Então, esses testes rápidos, eles suplantam, né? Eles substituem a reação de cadeia polimerase normalmente. No caso do Covid, eu acho que pela demanda, né, pelo momento da pandemia, os preços, os valores, pelo menos aqui no Ceará, eles estão comparáveis. Então, está saindo meio que uma coisa pela outra. Então, mais na frente, quando a gente for falar do período, né, do tempo de cada exame, aí a gente vai ver. Porque aqui tem pacientes que tem que fazer o PCR e tem pacientes que tem que fazer o teste rápido. Nesse caso, do coronavírus especificamente, o motivo principal não é o valor financeiro, e sim a aplicação. Pronto. Antes da gente seguir para a próxima pergunta, a Elis, ela tem uma pergunta. Qual a interferência da coleta de nasofaringe e somente suave nasal no diagnóstico? Qual seria a interferência da coleta de nasofaringe e somente suave nasal no diagnóstico? Essa coleta de nasofaringe, né, essa coleta mais profunda, ela permite uma menor interferência externa. Por quê? Na região nasal existe a higiene, né? Você consegue lavar, enfim, você vai ter uma descamação maior, né? Então, tudo isso pode interferir para que você tenha uma coleta de uma quantidade menor de vírus. Então, se você for mais profundamente nas vias respiratórias, você vai ter uma possibilidade de ter menos interferências, de coletar uma amostra, digamos, até mesmo mais purificada, sem micro-organismos resultantes, por exemplo, do ambiente externo. Então, é uma indicação para que você melhore, principalmente, a acessibilidade e especificidade do teste. Ótimo, obrigado. Antes da gente passar para o teste rápido, vamos comentar só em que etapa o PCR é indicado da doença. Tipo, em qual sintomatologia, em qual etapa que ele é indicado. Para que a gente possa seguir com essa resposta, a gente vai ter que relembrar aqui alguns conceitos que eu acredito que todo mundo já tenha ouvido nos últimos meses. O paciente que se infecta com o coronavírus,
ele não apresenta sintomas no primeiro dia. Minha mãe é um pouco hipocondríaca, né? E a gente esses dias teve que sair de casa, teve que ir numa consulta. E ela chegou em casa espirrando e disse, ai meu Deus, aquele médico não estava legal, eu percebi que ele se infectou. Mãe, deixe de... Não é assim. Não é assim. Por quê? Porque o paciente que se infecta, isso eu vou falar em termos de média, tá? Tem pessoas que podem ter uma resposta mais rápida, outras mais lenta. Mas vamos falar em média da população. Uma pessoa que se infecta, ela vai ter, ao início dos sintomas, né? Mais ou menos ali em torno do 3º ao 5º dia. Isso na média da população. Então, tem gente que, quando desenvolveu os sintomas, pode ser depois, certo? Por que esses sintomas, eles vão aumentar lá pelo 5º dia? Ou vão aparecer lá pelo 5º dia? Porque é nesse momento em que eu tenho uma replicação do vírus, ou seja, eu tenho um aumento da carga viral que é considerável. Então, nesse primeiro momento, lá a partir do 5º dia, você vai ter presença do vírus, presença aumentada do vírus, né? E a resposta imune humoral, digamos assim, ela ainda não vai dar positiva. Então, o que é que vai acontecer? Nesse primeiro momento, o paciente com até 7 dias ali de infecção, nos primeiros dias de sintomas, ele vai fazer o teste, o PCR, porque ele vai detectar se há vírus nas suas vias aéreas. Ele não vai detectar, ele não vai conseguir identificar se está acontecendo uma resposta imune satisfatória, né? Então, nesse primeiro momento, nesses primeiros dias, a gente vai ter o resultado positivo ou negativo. O que é que isso quer dizer? O paciente está infectado ou não está infectado, certo? O que é que vai acontecer? Se eu digo para vocês que a carga viral ela vai começar a aumentar ali a partir do 5º dia, mais ou menos a partir do 7º ao 10º dia, os plasmócitos eles vão começar a produzir uma imunoglobulina, que é a IgM, né? Então os plasmócitos vão começar a produzir o IgM a partir mais ou menos do 7º ao 10º dia. Nesse momento, conforme eu aumento a produção de IgM, começa a decair a carga viral, certo? A IgM, se a gente fosse falar assim, de uma forma bem lúdica, bem geralzona, a IgM é uma imunoglobulina que ela é muito potente, digamos assim, né? Mas ela digamos, bobona. Ela permanece pouco tempo ali na circulação, ela é muito lábil, ela é um pentâmero, né? Então, muitas vezes ela é clivada por proteinase. Então, ela vai gerar uma resposta ali imediata para poder segurar a barra. Por quê? Porque lá, 5 dias depois, no 15º dia, vai se iniciar a produção de IgG, certo? Então, se a gente for traçar uma linha do tempo, vamos pensar aqui, começando do dia 0. No dia 0, o paciente foi infectado. Se ele fizer o teste do PCR no mesmo dia, é muito provável que esse teste vá dar negativo, certo? Então, ele vai seguir, ele foi infectado hoje. Ele vai seguir, se ele não for um paciente assintomático, mais ou menos ali, em torno do 3º dia até o 5º dia, ele vai começar a ter sintomas. Por que ele vai ter sintomas? Porque eu estou aumentando a carga viral. A partir do momento em que eu tenho esse aumento da carga viral, eu já tenho uma possibilidade muito maior do teste de PCR dar positivo. Então, digamos que nesse momento, eu solicite do paciente PCR, teste rápido do tipo IgM, teste rápido do tipo IgG. Nesse momento, o PCR vai dar positivo e os outros 2 testes vão dar negativos. Negativo. Então, isso a gente está na nossa linha do tempo no 5º dia. Se a gente seguir um pouquinho mais na linha do tempo, chegar no 10º dia, 11º, que já passou aquela fase ali do começo da produção do IgM, o que é que a gente vai obter? A gente já pode obter um PCR negativo? Pode, certo? Mas nesse período inicial vai estar naquela interface. Ele pode estar positivo ou negativo. O que é que vai ser a diferença essencial? O teste rápido do tipo IgM vai estar positivo
e do tipo IgG vai estar negativo. Ou seja, a resposta mediada por imunoglobulinas, por anticorpos, já começou, certo? Se a gente passar um pouquinho mais no tempo, se a gente for lá para depois do 15º dia, é tanto que a gente até vê na mídia, né, uma orientação do paciente doente, ele se isolar por 15 dias, porque a partir do 15º dia ele vai estar produzindo o quê? IgG. A IgG, ela vai significar, para quem não é da imunologia, para quem não é da saúde, ela vai significar proteção, né? Ou seja, aquele paciente ele está imunizado, ele tem defesas contra aquele vírus. Então, laboratorialmente falando, isso pode ser utilizado como um critério de cura. Então, digamos que lá pelo 20º dia a gente faça os mesmos testes. O que é que vai acontecer com o PCR? O PCR vai estar negativo. Porque o vírus já acabou, ele já foi destruído. Agora, IgM vai dar positivo ou negativo. Com o passar do tempo, né, a IgM vai negativar, vai ficar muito baixo. E a IgG vai permanecer positiva. Por quê? Porque essa IgG aumenta a sua concentração, ela chega num platô, depois ela decai e permanece nesse platô, esperamos que pelo resto da vida. Né? Não temos ainda informações para dizer que suficientes, né, para dizer que essa defesa ela é duradoura. Os principais estudos demonstram que existe uma defesa duradoura, mas que os títulos, ou seja, as concentrações desse IgG, elas tendem a decair consideravelmente. Isso. O que é que vai acontecer se isso for comprovado como verdadeiro? Um paciente ele vai poder se reinfectar. No entanto, o que os estudos demonstram é que, via de regra, em linhas gerais, essa reinfecção, em termos de sintomas, ela vai ser uma reinfecção branda, né? Mais branda, apesar do paciente ele continuar sendo um vetor e talvez ele continuar propagando a infecção. Mas ele, por si só, ele pode nem apresentar sintomas. Porque, digamos que um indivíduo que teve coronavírus há 6 meses, ele se contamine de novo, ele vai ter uma resposta de IgM imediata, basicamente, certo? O que vai ser o estímulo para que ele já aumente os títulos de IgG novamente. Então, ele, de certa forma, ele vai ter sintomas brandos, sintomas de uma virose, de uma gripe comum. Mas ele vai continuar infectando. Propagando. Porque o PCR dele vai estar positivo. Ele vai estar produzindo vírus, vai estar respirando, produzindo perdigotos, espirrando, tossindo e contaminando outras pessoas. Então, quando se discute isso de haver ou não a reinfecção, a preocupação não é, a principal preocupação, não é o indivíduo apresentar a doença novamente. Porque, exceto algumas exceções, os indivíduos eles não vão apresentar sintomas graves. A preocupação é o indivíduo ele contaminar outros. Né? Então, é daí que vem a preocupação. Por quê? Porque o grande desejo nesse momento é que a cadeia de infecção ela seja quebrada. Ou pelo menos controlada, né? É o que algumas pessoas chamam de imunidade de manada, né? O que é que acontece? Isso. Eu chego numa sala onde tem 10 pessoas, eu não tive coronavírus, não tive Covid, na verdade. E as 10 pessoas tiveram. Então, eu vou ficar tranquilo, porque eu sei que não vai haver uma infecção. É o que acontece, por exemplo, muitas vezes com sarampo, com a catapora, né? Isso. Que é a imunidade de manada. Se for comprovado realmente que o coronavírus ele apresenta esse potencial de reinfecção, a gente não vai poder confiar nesse termo, nessa imunidade de manada. Então, a gente precisa estar isolado nesse momento. A gente precisa. Às vezes, eu até me questiono se acabou a pandemia e eu não fui informado. Que eu olho pela janela, tá todo mundo ali na rua. Todos nós, né? Não pode. A gente precisa de isolamento, porque enquanto a gente não souber que há uma imunidade duradoura, né, uma produção de IgG em títulos altos, pelo menos por um longo período de tempo, a gente não está protegido, certo? Inclusive, isso vai interferir diretamente no grande sonho da gente nesse momento, que é a vacina. Porque se a gente comprovar, né, que essa teoria é verdadeira, a gente vai ter um risco com relação à vacinação. O indivíduo vai ser vacinado e ele vai ter decaimento de títulos de IgG. Então, ele vai precisar de vacinação periódica, por exemplo, anual, digamos. Então, nem assim a gente estaria
protegido. Então, a gente precisa, nesse momento, ser vetor de informação e não vetor de vírus, certo? Então, a gente precisa ser vetor de informação, certo? Só dentro dessa pergunta ainda do que o Lucas me perguntou sobre o período, né, a periodização de cada exame, a gente tem um probleminha também, que é a janela imunológica, certo? Que essa janela imunológica, ela se dá desde o início da infecção até o início dos sintomas, né? Então, existem indivíduos que essa janela imunológica ela é expandida, né? E tem indivíduos que nem sequer apresentam sintomas. Esse vem ser um outro problema, porque esse indivíduo também ele vai dar um PCR positivo e ele é um vetor de infecção, né? Então, o isolamento e o uso de máscara e a higiene pessoal nunca vão ser demais. Pronto, ótimo. Para a gente já entrar nos testes rápidos, a gente tem uma pergunta aqui que é muito boa. A gente até comentou agora nesse momento algumas coisas, mas só para a gente deixar bem claro para responder a pergunta dela. A Marcela pergunta o seguinte: com relação ao exame sorológico para a detecção de anticorpos IgG e IgM, já vi resultados de exames que consta apenas reagente, não deixa claro se o IgM continua positivo. É aquele que a gente falou, né? Que o IgM vai decair, e se depois de 30 dias, como ela disse que foi feito depois de 30 dias, vai ser provavelmente o reagente será pela IgG, não pela IgM, né? A gente tem até que analisar direitinho como é que está esse laudo. Porque quando se faz o teste rápido, você faz, na verdade, ou a sorologia, né? Você faz, na realidade, 2 exames. O teste IgM e o teste IgG. Então, se veio reagente, eu preciso saber qual dos dois está reagente. Se é IgM ou IgG. Então, se está só reagente, não diz a imunoglobulina, o resultado ele pode ser considerado até incompleto, né? Porque talvez a pessoa que liberou o exame deixou subentendido, né? Então, você precisa saber se foi o IgM ou o IgG que deu positivo. Pronto. E aí, é porque tem alguns exames que só diz que, tipo, reagente, como ela está dizendo que o laudo não detalhou. Então, necessário era, tipo, tentar fazer outro tipo de teste, né? IgG, né? Porque se der só IgM, o indivíduo está na fase aguda da doença ainda, né? Então, ele pode ser um indivíduo infectante, né? Então, se veio só reagente, é porque foi IgM e IgG. Pronto, certo. Pronto, agora a gente fala um pouco sobre o PCR, né? Já entramos na questão do teste rápido. E aí, do teste rápido, falamos sobre essa parte da imunidade, né? De que a gente ainda não tem informações concretas se a imunidade é duradoura ou se não é. Sabemos que possivelmente teremos uma resposta melhor numa reinfecção, mas antes de entrar no mecanismo mesmo da imunocromatografia, do teste rápido, a Lana pergunta, em um possível caso de reinfecção, o período que a pessoa estaria transmitindo o vírus seria diminuído? Assim, eu até esses dias eu andei dando uma procurada nessas informações, né? O que se tem na literatura, a informação que eu encontrei recentemente, é que o período de resposta seria de 15 dias, novamente. Né? Então, acredita-se que essa reinfecção ela venha a trazer o mesmo período de isolamento para o indivíduo. Pronto. Agora, vamos para o teste rápido em si. Tem algumas notícias que falam que eles podem ser controversos ou não podem ser tão confiáveis, mas sabemos que, pelo menos aqui no Brasil, eles estão sendo usados em larga escala para testagem em massa, como dá, né? E aí, quais são as vantagens e desvantagens de usar esse tipo de teste e o que poderia interferir no resultado? Ótimo. Vamos lá. Quais são as 2 opções que a gente tem? O PCR e a sorologia. Né? O PCR eu já falei para vocês que é caro, precisa de maquinário específico. Até para você otimizar a utilização do material, você precisa juntar um número elevado de pacientes. Você não vai ligar um termociclador para fazer o PCR de um paciente. Para fazer de uma pessoa. Tem que fazer pelo menos 80, né, para fechar uma placa. Então, isso faz com que o resultado ele seja moroso, né? Você vai demorar 5 dias para liberar um resultado, 10 dias, como eu já vi por aí. Teste rápido, não. O indivíduo chega ali, se ele quiser esperar 15 minutos, ele tem um resultado, né? Dependendo do kit que ele esteja utilizando. Pronto. Voltamos. Pronto. Alguém me ligou, aí eu rejeitei, a pessoa, não obstante, ligou de novo. Vamos recapitular. Eu estava dizendo que o teste rápido, ele é rápido, né? Ele libera resultados rápidos de forma célere.
E, além disso, ele precisa de uma equipe com pouco treinamento, digamos assim, certo? Então, essa seria a vantagem com relação ao PCR. As desvantagens seriam teste rápido para COVID, ele tende, né, devido à rapidez com que foi desenvolvido, à necessidade de estudos do Extremamente desenvolvimento, rápido. até mesmo dos anticorpos que são utilizados ali na imunocromatografia, enfim, estudos populacionais relacionados à epidemiologia, que isso interfere demais no teste rápido. Devido a essa urgência que a gente teve em desenvolver o teste rápido, ele apresenta duas desvantagens principais: resultados falsos positivos e resultados falsos negativos, certo? Isso. Existe um parâmetro de validação de exames laboratoriais, de exames principalmente imunológicos, que são os valores preditivo positivo e os valores preditivo negativo. Nada mais são esses valores do que o percentual de resultados verdadeiramente positivos e resultados verdadeiramente negativos. No caso do teste rápido para COVID, é um teste com baixos valores preditivos positivos e baixos valores preditivos negativos. O que é que isso quer dizer? Que eu tenho uma chance muito alta de obter um resultado falso positivo ou de obter um resultado falso negativo. Quando é que eu obtenho um resultado falso negativo? Paciente que está no início da infecção, paciente que ainda não fez a chamada soroconversão, né? Que ele está ali com a carga viral aumentando, mas não está produzindo ainda IgM ou IgG. Pacientes imunocomprometidos, né? Pacientes com HIV, pacientes que estão fazendo quimioterapia, alguns idosos, crianças, que muitas vezes podem ter essa produção de imunoglobulinas um pouco retardada, né? Isso vai gerar um resultado falso negativo. No caso dos resultados falsos positivos, a gente vai ter algumas possibilidades. Dentre elas, algumas infecções podem levar a resultados falsos positivos, certo? Algumas infecções respiratórias, o que é muito preocupante, porque você pega um paciente, por exemplo, com rotavírus, faz um teste rápido, dá positivo, IgM, e você isola o paciente numa ala de paciente com coronavírus. Né? Ele Você pega comete um coronavírus. erro. Né? Então, existe essa possibilidade do falso positivo devido à reação cruzada. E, além disso, existe um outro falso positivo que é muito importante, que são os pacientes com doenças autoimunes, pacientes com lúpus. Existe um estudo que ele está até no formato impresso, né? Ele não foi nem publicado ainda, ele está só disponibilizado o texto dele, que ele traz, inclusive, a demonstração da prevalência, né, da frequência de resultados falsos positivos no teste rápido de pacientes com miastenia graves. Ou seja, esses pacientes com doenças autoimunes, com condições autoimunes, eles produzem autoanticorpos, muitas vezes de maneira até mesmo inespecífica. E essa produção inespecífica de autoanticorpos pode levar a uma reação cruzada também na fita teste. Então, a gente tem esse problema no teste rápido com relação ao falso positivo e ao falso negativo. Pronto. Aqui a gente tem algumas perguntas que já foram respondidas, como a parte da imunidade, de quando ele sinaliza cura. A alta por cura, digamos assim, pelo menos temporariamente, seria quando temos IgM negativo e IgG positivo, certo? Isso a alta laboratorial, né? Laboratorial. Mas aí a gente vai ter a alta clínica, que aí é a ausência sintomatologia. de sintomas. Pode ter paciente com IgG positivo, mas que teve um dano tão severo no pulmão que vai permanecer em respiração artificial. Então, ele não tem alta clínica, ele tem alta laboratorial. Isso. Ele não está com Covid mais, né? Mas ele em atividade, mas os danos continuam ali. Né? É curado da infecção, mas não da doença, das consequências. Pronto, já falamos várias coisas sobre o teste rápido. E os tipos de teste rápido vão basicamente diferenciar entre IgM e IgG, né? Certo? E vão dar reagente e não reagente. Isso. Esses são os principais, Lucas. IgM e IgG, que são utilizados para amostra ou de sangue capilar, né, aquele que é coletado na pontinha do dedo, ou então alguns laboratórios têm validado a técnica para amostra de soro, né, porque você vai ter uma interferência menor, o resultado pode ser feito no mesmo kit, né, o mesmo kit você utilizar tanto o teste de punção ou a coleta de soro, né, de amostra venosa. Então a gente pode ter esse tipo de teste que é o mais popular
No entanto, existem variações. Existe um tipo de teste rápido que não é o teste de anticorpo, é o teste de antígeno, né? Que é uma imunocromatografia que, ao invés de as imunoglobulinas que estão lá na fita da imunocromatografia capturarem IgM ou IgG, elas capturam o próprio vírus, que é um teste rápido que você pode fazer com amostra de saliva, de escarro, certo? Que ele está pouco popularizado, principalmente aqui no Brasil. Por quê? Porque ele é um teste que meio que substitui o PCR, que ele só vai dar positivo se o paciente estiver no momento da infecção aguda. Com a viremia, né? Então, é um teste também possível. Um outro tipo de teste, que inclusive a gente está iniciando uma pesquisa aí com ele, é o teste de IgA, né? Que é um teste... A proteção das mucosas. Que ele vai utilizar amostra de coleta de raspado da boca, né? Ou então o suave da garganta. Que o IgA, ele demonstra um perfil de proteção muito semelhante ao IgG. Então, você conseguiria fazer um teste, talvez até com uma sensibilidade, uma especificidade maior. Mas esses testes, eles ainda estão no que a gente chama de research use only, né? Uso apenas na pesquisa. Não existe aplicação clínica. A gente ainda está tentando validar esses testes para colocar eles no mercado. Pronto, certo. Então, gente, eu acho que a gente pode passar do teste rápido e agora a gente vai falar um pouco sobre os parâmetros hematológicos, focando mais no hemograma, primeiramente. Alguns pacientes vão necessitar de internação, né? Vão necessitar de um acompanhamento mais apurado e tal. E aí, focando primeiramente no hemograma, quais parâmetros eles devem ter um olhar especial num paciente com Covid-19? Então, vamos lá. O hemograma, ele, como o próprio nome já diz, né? Ele é o exame que vai avaliar o sangue, hemo, né? Os componentes figurados do sangue, que são 3, basicamente, né? As células vermelhas, as células brancas e as plaquetas. Se a gente for falar de uma forma bem geral, bem didática, bem lúdica, né? Da mesma forma, o hemograma, ele vai ter essas 3 divisões. O hemograma, na verdade, é uma divisão de 3 exames. O eritrograma, que é a parte que avalia as células vermelhas, né? O eritrograma, que avalia os eritrócitos. O leucograma, que é a parte que avalia qualitativa e quantitativamente os leucócitos, que são as células brancas. E o plaquetograma, que é a parte que avalia as plaquetas, certo? Então, a gente vai ter alterações nessas 3 partes do hemograma. Vamos começar falando do eritrograma. Em um paciente normal... Só lhe avisar aqui, é porque o Instagram encerra com 1 hora, certo? Aí tá faltando mais ou menos 1 minuto. Aí pra gente entrar no assunto e não cortar o seu raciocínio, eu vou encerrar, salvar essa, começar outra pra gente poder continuar, viu? Só 1 minuto. Gente, voltem que eu vou começar a outra imediatamente. Olha, tô falando sobre o hemograma, né? Isso. Nós estávamos dividindo o hemograma em 3 partes, recapitulando. Eritrograma, leucograma e plaquetograma. Vamos começar a falar das alterações da COVID no hemograma, na parte do eritrograma, certo? O eritrograma é a parte do hemograma que avalia as células vermelhas, os eritrócitos. Em um indivíduo normal, os eritrócitos, as hemácias, são chamadas de células, são classificadas como células normocíticas e normocrômicas. O que é que isso quer dizer? Essas células têm um tamanho específico que está ali na faixa de um volume de mais ou menos 100 fentolitros, certo? E elas vão ter uma quantidade, uma concentração padrão de hemoglobina no seu interior, certo? Então, alguns estudos demonstram que o coronavírus ele consegue viajar, digamos assim, no organismo devido à sua afinidade com M-proteínas, proteínas contendo ferro. E nós sabemos que a hemoglobina, que é quem confere essa coloração vermelha às hemácias, é uma M-proteína, né? Uma proteína, a principal proteína contendo ferro do nosso organismo. Então, o que é que se observa? Que esse vírus ele tem uma afinidade por essa proteína e ele causa uma disfunção dessa proteína. Vejam só como isso é importante. A partir do momento em que o vírus se liga à proteína e causa uma disfunção dela, o que é que vai ser alterado no contexto de atividade biológica dessa proteína? Vai ser alterado o transporte de oxigênio.
Eu tenho paciente que tem uma patologia que vai interferir no processo respiratório, isso já vai influenciar no transporte de oxigênio de forma significativa, e além disso, o pouco de oxigênio que esse paciente consegue obter através da respiração não vai se ligar com efetividade à hemoglobina. Então, por esse motivo, né, pelo fato de esse vírus se ligar nessas proteínas contendo ferro, nessa hemoglobina e alterar a sua função, o que se observa é que no paciente com coronavírus, com Covid, né, no eritrograma a gente vai observar uma alteração principal, que é a diminuição da hemoglobina. A hemoglobina, né, a concentração de hemoglobina no indivíduo adulto, sexo masculino, está ali em torno de 12 gramas por decilitro, né? Esses valores eles podem cair até 9, 8 gramas por decilitro no paciente na fase aguda da COVID, o que é muito grave, né? Isso vai alterar a vitalidade, alterar o estímulo, né, do paciente com relação às atividades diárias, vai deixar ele mais decaído, mais abatido. E, além disso, isso vai alterar o transporte de oxigênio, sobretudo para órgãos mais nobres, como, por exemplo, o cérebro, né, o coração. É tanto que existem estudos que demonstram um alto índice de acidente vascular cerebral do tipo isquêmico e infarto agudo do miocárdio em pacientes com COVID, sobretudo na terceira idade e em obesos. Então, isso se dá em grande parte pelo fato de a hemoglobina não estar transportando efetivamente o oxigênio. E isso se reflete lá no hemograma. Você pega o hemograma do paciente, a hemoglobina dele está baixa. Além disso, ou paralelamente, esse paciente vai apresentar hemácias microcíticas. No hemograma você vai ver as hemáciazinhas pequenininhas e hipocrômicas. Né? O conteúdo de hemoglobina dessas hemácias vai estar mais baixo. Se a gente for analisar agora o leucograma, que é a parte dos leucócitos, a gente vai precisar ter uma atençãozinha especial. Por quê? A gente aprende uma regra geral de que uma infecção viral vai acarretar o aumento, né, absoluto e relativo dos linfócitos, né? E que infecções bacterianas vão aumentar neutrófilos, os eosinófilos são relacionados a alergias, né? No coronavírus, especificamente, a gente precisa fazer uma observação com relação a isso. Por quê? O que se observa na grande maioria dos pacientes é que o paciente com COVID, o paciente na fase aguda da doença, ele não vai ter aumento dos leucócitos. A maioria dos pacientes ele tem a diminuição dos leucócitos, uma leucopenia, o que é estranho, né? Mas a gente vai chegar na explicação fisiológica disso. Porque, paralelo a essa leucopenia que acontece em uma grande parte dos pacientes, a gente observa uma neutrofilia, aumento de neutrófilos. Nesse momento, a gente vai precisar traçar um paralelo e voltar um pouquinho no tempo, né, nos trabalhos, nas publicações, e olhar alguns trabalhos da veterinária. Por quê? O coronavírus, na verdade, não o mesmo que infecta a gente, mas um primo muito próximo, há muitos anos ele é conhecido pelos veterinários porque gatos tendem a apresentar infecções respiratórias por coronavírus. E nesses gatos, no hemograma desses gatos, o que se observa é que eles também apresentam uma neutrofilia. E a explicação para isso nesses animais é que, uma vez que o coronavírus ele adentra pelas vias aéreas e ele chega na parte mais inferior do pulmão, né, principalmente lá no alvéolo, o que é que vai acontecer? Ele vai adentrar no pneumócito e lá dentro do pneumócito ele vai inibir a síntese de interferon. Porque o que é que acontece numa célula normalmente, numa célula pulmonar? Você pega um vírus da gripe comum, você pega um vírus do sarampo, da catapora. Na hora que esse vírus ele adentra numa célula hospedeira, essa célula ela vai precisar sinalizar que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, o primeiro sinal vai ser a produção de interferon. No caso do coronavírus, não é uma especificidade, não é uma coisa pontual dele. Existem vírus que fazem isso, certo? Mas na loteria dos vírus, ele pegou essa característica. Ele
inibe a produção de interferon na célula hospedeira. O que é que vai acontecer por consequência dessa inibição da produção de interferon? A gente vai ter uma redução da resposta mediada por células. Existem até alguns estudos genéticos que demonstram que existem indivíduos polimorfos. O que é que eu quero dizer com isso? Por que eu tenho um indivíduo que vai ter sintomas tão graves, às vezes um indivíduo novo, saudável, praticante de esporte, né, com histórico de atleta? Por que esse indivíduo ele vai ter sintomas tão graves e a gente vê notícias de a idosa de 101 anos se curou de coronavírus? Por que existe isso? Na genética, né, principalmente na questão da imunogenética, existe uma explicação para isso. Existem os polimorfos. O que é que eu quero dizer com isso? Existem losses, né? Existem locais de genes em que o indivíduo pode apresentar bases nitrogenadas em sequências diferentes de outro indivíduo. Ou seja, é como se a gente tivesse duas variantes de seres humanos para aquele determinado gene. Então, existe uma variante, que é aquele indivíduo que tende a ser resistente nessa questão do interferon. Então, é aquele indivíduo que, mesmo após a infecção, o vírus vai tentar inibir a produção de interferon, mas o indivíduo vai conseguir produzir e imediatamente ele vai ter uma resposta mediada por célula e, consequentemente, ele vai ter sintomas mais brandos ou até mesmo nem sintomas ele vai ter. E tem aquele outro indivíduo, aquele outro polimorfo, aquela outra mutação, digamos assim, que ele já vai ser do grupo dos pacientes que vai ser propenso a não produzir interferon. Então, a partir do momento em que o indivíduo ele tem essa propensão a não produzir interferon após a infecção pelo coronavírus, ele não vai ter uma resposta mediada por linfócitos. O que é que vai acontecer? Vai acontecer um processo inflamatório local mais inespecífico, que ele vai ser mediado inicialmente pelos neutrófilos. Os neutrófilos, eles vão sofrer a quimiotaxia, né? Eles vão fazer a diapedese, vão ser direcionados até o pulmão. Lá, eles vão degranular, aqueles grânulos que tem no conteúdo do citoplasma, né? Vão ser liberados. E a partir dessa liberação, vai acontecer um processo inflamatório local que vai levar à migração de monócitos e macrófagos, que vão fazer a fagocitose. Então, esse é um processo mais demorado, porque vai acontecer essa fagocitose, né? E vai acontecer essa apresentação do antígeno para o linfócito B, para que esse linfócito B possa vir a produzir a IgM e a IgG que a gente falou lá no teste rápido. Então, é uma resposta mais demorada. É uma resposta que abre margem para o aparecimento de uma sintomatologia mais diversa. Então, esses indivíduos polimorfos, eles vão tender a apresentar um aumento dos neutrófilos. O que, do ponto de vista, digamos, epidemiológico, não é um bom sinal, não é um bom prognóstico, porque nós já sabemos que esse indivíduo, ele é um indivíduo que, pela sua genética, ele tende a pertencer ao grupo dos indivíduos que vão apresentar sintomas mais graves. Então, eu já escutei essa resposta, essa pergunta na base de umas 10 vezes. Por quê? Que tem indivíduos que têm sintomas mais graves e tem indivíduos que têm sintomas mais brandos. A resposta está aí. A principal, né? Obviamente a gente vai ter outros fatores, mas a principal resposta é: eu tenho indivíduos polimorfos que vão conseguir produzir interferon mesmo depois da infecção do pneumócito, e eu tenho indivíduos que eles vão ter uma inibição dessa produção de interferon. Logo, a resposta ela vai ser mediada por neutrófilos e não por linfócitos. Pronto. E além disso, ainda na lógica do hemograma, esqueci de falar das plaquetas, né? As plaquetas, elas são células envolvidas no processo de coagulação. Elas vão ser, digamos, uma primeira resposta à injúria do endotélio. Então, se você sofre um corte, sofre uma lesão, uma vasculatura qualquer que seja, as plaquetas elas vão se aglomerar naquele local e vão formar um tampão plaquetário para que o processo de coagulação seja viabilizado e você não tenha um sangramento. No paciente com Covid, bem como em diversas outras infecções, na dengue, no Zika, na chikungunya, vai ter uma diminuição das plaquetas, certo? O que se observa, o valor de referência de plaquetas, né, para o indivíduo adulto é de 150 mil a 450 mil células por milímetro cúbico.
Esse valor ele pode ir até mais ou menos 80 mil no indivíduo grave com Covid. Então, esse indivíduo ele vai ter uma tendência inicial a apresentar fenômenos hemorrágicos. Além disso, os trabalhos, os especialistas, eles estão subdividindo as fases do coronavírus de acordo com o perfil de coagulação daquele indivíduo. O que é que se observa? Num primeiro momento, na fase de multiplicação, de replicação viral, o indivíduo ele tem uma fase mais pró-hemorrágica, ou seja, uma fase em que ele vai ter uma tendência a sofrer hemorragias, a sofrer sangramentos. Vou ter uma segunda fase que ela é mista, que o indivíduo ele pode ter fenômenos de hemorragia ou fenômenos de trombose, de coagulação. E tem uma terceira e última fase, que é a fase de trombose, a fase trombótica, que aí o indivíduo vai tender a apresentar uma coagulação intravascular disseminada, inclusive causando AVC, causando infarto. Mais um fator, né, que vai aumentar o risco dessas patologias. E, além disso, o indivíduo ele pode ter a formação de trombos, né, no interior dos vasos sanguíneos que vão parar nos alvéolos pulmonares, levando à embolia pulmonar e piorando o quadro respiratório desse paciente. Então, no hemograma, a gente tem essas alterações. A alteração da hemoglobina, como sendo a principal, no eritrograma. O aumento dos neutrófilos, no leucograma. E a diminuição das plaquetas, no plaquetograma. Pronto, esse seria... Esse seria os parâmetros gerais que a gente tem que dar atenção nesse momento, pelo que já se sabe da doença, né? Ainda continuando na parte hematológica, temos uma pergunta aqui sobre o tipo sanguíneo, se ela realmente está relacionada à gravidade e tal. Saiu algumas notícias, alguns estudos, né, devido ao grupo sanguíneo. Então, eu acho essa temática muito interessante, porque quando a gente fala sobre isso, a gente abre margem, né? A gente abre vertentes para discutir diversos outros assuntos. O que é o sistema ABO? Vamos parar para pensar o que é o sistema ABO. É um antígeno, né? Uma aglutinina, né? Que está ali presente na superfície, uma glicoproteína, que está ali presente na superfície da hemácia, que, por exemplo, se você é um indivíduo do tipo A, você não vai apresentar anticorpos anti-A, né? Isso. Olha só, a hematologia ligada na imunologia, a imunohematologia. Quem é que vai determinar se você é A, se você é O, se você é B, AB e por aí vai? Tua genética, né? Você tem ali a questão recessiva, dominante ali do A e do B, que vão dizer se você é A, B, AB. A gente aprende isso lá no ensino médio. Com o que é que isso está relacionado? Com a imunogenética. Então, se você é um indivíduo do tipo A, por exemplo, os indivíduos do tipo A, eles são descritos como indivíduos que têm uma propensão a ter sintomas mais graves, certo? Eu sou A, por isso que eu morro de medo. Então, por que existe essa resposta? É aleatório? Porque o vírus quis? Não, é porque aquele indivíduo, ele apresenta uma formação genética, ele é um polimorfo, que ele tem um código, né? Ele tem uma sequência de proteínas que vão ser codificadas pelo seu material genético. Então, ele tem toda uma carga, toda uma herança evolutiva. Então, não é o fato dele ser A que vai fazer com que ele seja mais propenso à infecção. Mas o fato dele ser A traz, muito provavelmente, outras modificações no seu genótipo que vão fazer com que ele seja propenso. Então, isso é uma questão estatística. Muito provavelmente, o que os estudos demonstram é isso, que muito provavelmente não é o tipo sanguíneo que determina isso, que determina se o paciente vai ser mais grave ou não. É porque quando ele tem um determinado tipo sanguíneo, estatisticamente, a chance de ele ter outras alterações genéticas vai ser maior. Então, é muito provável, se a gente talvez for procurar isso com mais detalhes, que o indivíduo, por exemplo, do tipo A, ele seja aquele indivíduo com a menor produção de interferon. Isso é uma correlação. Quando você analisa um fator e você tira a conclusão de outro fator a partir dele, certo? Então, obviamente, esses fatores estão interligados, mas não é a causa principal. Mas que muitos estudos, inclusive tem um estudo na China, que eu botei até aqui na apresentação, tem um estudo aí na China que ele foi feito com um N bem grande,
5 mil pessoas, e foi realmente constatado nesse estudo, pelo menos, né, nessa população, que indivíduos do tipo A são mais propensos a sintomas graves, não a infecção, a sintomas graves, pós-infecção. E indivíduos do tipo O, eles são menos propensos. Bom saber, sou do O, mas mesmo assim o medo continua, né? Isso é interessante, ó, porque se a gente for analisar o tipo O é aquele que não apresenta os antígenos. Né? Então, o que é que ele não vai apresentar também, ou que ele vai apresentar por consequência disso, ou associado a isso, que vai fazer com que ele não apresente os sintomas? Né? Então, existe uma relação aí, e isso está dentro da imunogenética. Só que aí a gente tem muito estudo pela frente para... É muito pano tamanho para saber ainda. Pronto. Então, depois... deixa eu só colocar uma. Pronto. Depois dessa explanação sobre os parâmetros hematológicos, né, os parâmetros bioquímicos também são essenciais para o acompanhamento do paciente. Já tem vários estudos sobre a COVID causar danos aos rins, o pós-infecção, né, os danos aos rins e tal. E aí, para começar, eu queria saber quais parâmetros vão precisar de mais atenção e quais deles indicariam uma boa evolução do paciente, um paciente internado, assim, com sintomas intermediários a graves. Certo. O que acontece? Quando a gente analisa a bioquímica em si, a gente observa no paciente com COVID um conjunto de alterações. Por exemplo, o que se observa é que o paciente com COVID ele tem alteração da gliconeogênese, ele tem aumento da glicemia, o que se demonstra que alguns indivíduos eles tendem a ter, inclusive, uma alteração da tolerância à glicose transitória, como fosse um diabetes do tipo 1 pós-COVID. É uma alteração bioquímica. Alguns indivíduos, a maioria, muitos indivíduos demonstram hepatotoxicidade. Esse indivíduo vai ter aumento das bilirrubinas, vai ter aumento da TGO e da TGP, né, da STLT, as transaminases, indicativos de que ele tem um dano hepatocelular. Existem indivíduos que apresentam aumento da creatinina, apresentam microalbuminúria, né, indicativos de dano renal. Então, a gente vê que existe uma disseminação tecido específico, né, por esse vírus. Ele consegue alcançar outros tecidos, se não o tecido pulmonar. Eu trabalho com pesquisa na doença renal, né, e recentemente a gente encontrou um trabalho que era feito PCR dos podócitos, né, das células que fazem aquele barreira de filtração no glomérulo. Foi feito PCR de podócitos de pacientes que morreram por COVID, e o que foi observado é que nesses podócitos havia presença de RNA viral, ou seja, o vírus conseguiu chegar lá no filtro do glomérulo. Então, a gente tem uma sequência, né, a gente tem uma série de alterações tecido específicas que, obviamente, a gente não vai conseguir diagnosticar o paciente fazendo o hemograma, fazendo o TGO, TGP, fazendo albuminúria. Não vai conseguir. Esses testes, esses exames bioquímicos e hematológicos, eles são utilizados para se traçar um panorama acerca do estado geral de saúde do paciente. Para eu acompanhar, eu fiz o teste rápido, ou PCR, sei que o paciente está com COVID. Agora eu vou acompanhar como é que ele está. Como é que está o rim dele? Como é que está o fígado? Como é que está o processo de hemólise? A bilirrubina dele está aumentando, né? Então eu vou acompanhar esse paciente no sentido de melhora e de resposta ao tratamento. Comecei um tratamento. E esse paciente melhorou os parâmetros laboratoriais, perfeito. Então quer dizer que o tratamento tem alguma coisa que está servindo, né? Isso. No entanto, existem alguns exames que eu vou ressaltar aqui como sendo importantes nesses pacientes, certo? Eu vou trazer dois deles aqui, duas enzimas. A enzima LDH, que é lactato desidrogenase, e a enzima CK, que é a creatinoquinase. Quem foi meu aluno aí já deve ter ouvido aí essas enzimas algumas vezes, que são enzimas marcadoras de dano muscular. Por quê? O que se observa é que os vírus, eles vão ter afinidade, além da hemoglobina, que é uma M-proteína, eles vão ter afinidade pela mioglobina, que é aquela proteínazinha que transporta o oxigênio no interior das células musculares. Quais são as células musculares mais nobres que a gente tem no nosso organismo? São os cardiomiócitos, as células musculares cardíacas. O que se observa
é que o coronavírus ele tem uma afinidade pelos cardiomiócitos e ele causa dano severo, inclusive ele induz processo apoptótico em cardiomiócitos. Então, isso é muito grave, porque o paciente com Covid ele é um candidato excelente a ter um infarto a qualquer momento, certo? É tanto que quando a gente vai para exames mais específicos da função cardíaca, como é o caso das troponinas, a gente observa que as troponinas desse paciente também estão aumentadas. Ou seja, o músculo cardíaco está sofrendo alguma injúria. Quando a gente pega um paciente desses que tem uma injúria no músculo cardíaco, que além disso não está conseguindo transportar oxigênio adequadamente, que além disso apresenta uma acidose respiratória, né? Uma diminuição do pH sanguíneo, e além disso você administra para esse paciente um fármaco que é hepatotóxico, que é cardiotóxico, como a cloroquina, você está entregando esse indivíduo para um infarto muito facilmente. Então, a gente precisa ter em vista esses critérios clínicos e científicos, porque o médico que vai prescrever um medicamento desses, ele tem a plena consciência de que ele vai ter um suporte para acompanhar o paciente, fazer um eletrocardiograma sempre que necessário, está acompanhando pressão arterial, está acompanhando parâmetros clínicos. O indivíduo que vai utilizar um medicamento desses em casa, ele está indo na contramão de tudo que foi estudado até agora, né? Contra as questões relacionadas aos exames laboratoriais, à farmacologia, à segurança do paciente. Então, a gente tem aqui esse ponto principal, né, esse ponto inicial, que a gente tem que destacar, que é a cardiotoxicidade relacionada a essa infecção. A gente vai ter aumento de enzimas como a LDH e a creatinoquinase e aumento das troponinas, indicativo de risco cardiovascular, certo? Além disso, dentro ainda dessa questão cardiovascular e circulatória, a gente tem uma outra observação a se fazer. Eu falei há pouco que os estados, né, as fases do paciente, podem ser subdivididas de acordo com as fases relacionadas ao processo de coagulação. Existe uma terceira fase, que é aquela fase final da soroconversão, quando o paciente está ali entre a produção de IgM, IgG e redução da carga viral, que ele entra num processo, numa fase pró-coagulativa, né? uma fase pró-trombótica. Então, nessa fase, o indivíduo ele passa por fenômenos de coagulação, formação de microcoágulos constantes, né? Então, o que é que pode acontecer? Acontecer a formação, por exemplo, de uma trombose venosa profunda, a formação de um coágulo em um edema pulmonar, coágulo no sistema nervoso central, coágulo nos vasos que irrigam o miocárdio. Então, a gente tem esses riscos. Associados a esse risco, a gente vai ter um outro exame, que é o chamado dímero D, o D-dímero também, que algumas pessoas chamam. O que é esse D-dímero? O D-dímero ele pertence a uma classe de compostos chamados de produto de degradação da fibrina. A fibrina é a principal proteína que compõe o coágulo. Quando o nosso organismo não precisa mais do coágulo, o que é que ele faz? Ele faz um processo chamado de fibrinólise. Ele degrada a fibrina e o indivíduo segue na homeostase. O que é que vai acontecer no indivíduo com Covid? Ele vai ter a formação de microcoágulos e esses coágulos eles vão ser imediatamente degradados, formando D-dímero. Então, quando eu tenho um paciente com o D-dímero aumentado, é porque isso significa que ele está passando por um processo de desregulação da coagulação e, consequentemente, ele é um paciente de risco para processos trombóticos, certo? E, além disso, existe um outro exame que ele era meio que também, junto com o D-dímero, ele era meio obscuro, meio desconhecido nas análises clínicas, que é a procalcitonina. O que é essa procalcitonina? Na tireoide, existe a produção, né, nas células C de um hormônio chamado calcitonina, que é o hormônio que regula as concentrações de cálcio na corrente sanguínea. Todas as vezes que você tiver com um excessozinho ali de cálcio extracelular, a calcitonina é liberada e esse cálcio é armazenado principalmente nas células, principalmente na estrutura óssea, certo? Sim. Então, essa calcitonina ela é produzida a partir de um precursor que é a procalcitonina, que no indivíduo normal ela não é encontrada na circulação,
certo? Então, essa procalcitonina ela não é encontrada em indivíduos normais. No entanto, um indivíduo com algum tipo de infecção, uma vez que a procalcitonina é uma proteína de fase aguda, um indivíduo com algum tipo de infecção, ele tende a apresentar procalcitonina na circulação. Por quê? Porque, na verdade, não vão ser as células da tireoide, mas as células do sistema fagocítico vão liberar essa procalcitonina. Então, o aumento da procalcitonina significa que o paciente está passando por um processo de fagocitose. Então, isso indica que esse paciente é aquele paciente que não teve uma resposta mediada por linfócitos. E sim, por neutrófilos e macrófagos, certo? Monócitos, no caso, né? Então, esse paciente, por vir a ser classificado como um paciente mais grave. E associado a isso aí, a gente vai ter alteração de outras proteínas séricas. Por exemplo, a albumina, né? A albumina ela é uma proteína de fase aguda negativa, que ela diminui suas concentrações em processos agudos como infecções, inflamações. A gente tem o aumento da PCR, que não é a mesma sigla, né? PCR, mas não é a reação de cadeia protease. É a proteína C reativa, que é uma outra proteína de fase aguda inespecífica, que aumenta também em processos infecciosos, inflamatórios. Então, a gente tem esses marcadores com marcadores não específicos, né? Eu tenho um paciente com aumento do dedímero, eu não posso dizer, tá com aumento do dedímero, ele tá com Covid. Não, isso é errado. Mas eu tendo esse parâmetro bioquímico, eu consigo fazer um melhor acompanhamento. Acompanhamento do estado de saúde do paciente. E a partir do momento em que eu inicio, por exemplo, uma farmacoterapia, eu vou saber, pela normalização desse parâmetro, se esse paciente está respondendo ou não àquela terapia. Exatamente. Isso é importante também porque a COVID, ela, como a gente já viu, é um ataque sistêmico, né? Então, ela vai passar por vários órgãos e aí serve muito para a gente ver o parâmetro geral do paciente, quanto à resposta ao tratamento e pela infecção, né? Trazendo agora um parâmetro atual, a bola da vez é a dexametasona, né? Que recentemente saiu alguns estudos que ela ajuda a diminuir aquele quadro de inflamação sistêmica, esse corticóide tão potente que é a dexametasona, ele ajudaria em casos graves. E aí, ele está intimamente ligado com o índice de glicose, né? E aí você poderia falar um pouco sobre a utilização da dexametasona relacionando com os parâmetros bioquímicos? Isso é um ponto muito importante, Lucas. Por quê? Os sinais e sintomas, eles são correlacionáveis com o perfil de resposta do paciente, com a resposta inflamatória, né? Se eu tenho um paciente que vai ter uma resposta inflamatória exacerbada, é muito provável que esse paciente vai desenvolver uma pneumonia, um edema pulmonar, que ele vai ser encaminhado para um respirador, enfim. Se esse paciente, dentro dessa questão do polimorfismo, ele tende a apresentar respostas imunes mais exacerbadas, ele possivelmente vai apresentar sintomas mais exacerbados também, certo? Então, o que é que acontece? Eu tenho um paciente, digamos, no início da infecção. Se eu administrar um corticoide para esse paciente, eu estou atrapalhando o sistema imune dele no contexto da resposta. Seja uma resposta mediada por célula, seja uma resposta humoral, né, mediada por anticorpos. Então, eu estou inibindo essa resposta. Eu tenho que conferir àquele indivíduo estratégias para que ele possa responder. Melhorando hidratação, melhorando ventilação, melhorando temperatura, enfim, eu tenho que deixar aquele indivíduo confortável para responder à infecção. Então, nesse momento, eu não posso administrar corticóide para esse meu paciente, como é o caso da dexametasona. Agora, vamos pensar no contraponto. Vamos pensar no indivíduo que foi infectado, fez um PCR, deu positivo, começou a apresentar sintomas muito graves, está internado, está entubado. Esse indivíduo ele está num estado muito grave, muito provavelmente porque o processo inflamatório está exacerbado. Ele está produzindo muito IL-1 e muito IL-6, principalmente, que são as duas principais citocinas pró-inflamatórias. Então, a resposta imune, muitas vezes, ela pode estar desproporcional ao que aquele indivíduo precisaria. Nesse caso, se a gente for fazer uma análise, digamos, custo-benefício, o que é que a gente vai ver? Que é muito mais viável eu reduzir, digamos, esse processo inflamatório, que é o que está causando o principal problema,
do que deixar que o indivíduo responda por si só, se fôssemos usar esses termos. Então, nesses indivíduos mais graves, você faz um controle, embora que seja um controle mais moderado, mas a gente faz um controle do processo inflamatório, né, utilizando o anti-inflamatório não esteroidal, que é o anti-inflamatório esteroidal, que é o corticoide, certo? Então, qual é o problema com relação à dexametasona? As pessoas conseguem comprar livremente, apesar de ser um medicamento tarjado, né? Tarjinha vermelha. As pessoas compram. Já tem muita gente utilizando dexametasona preventiva em casa, sem imaginar que ela está Tá se atrapalhando. expondo a um risco maior, porque ela está se imunossuprimindo. Ela está fazendo uma imunossupressão desnecessária. Então, caso esse indivíduo venha apresentar uma exposição, ou então, se ele for um indivíduo assintomático, né, ele está com infecção, mas está assintomático, ele vai com certeza piorar o quadro dele, com certeza. Sim, com certeza. Pronto, eu acho que agora a gente já tem um panorama bem bacana. Eu acho que para fechar tudo, a gente pode discutir o caso clínico, certo? Seria uma boa. Eu vou ler o caso e aí a gente discutir basicamente, vai pegar as alterações da hemoglobina, todas as alterações hematológicas, bioquímicas, e aí a gente pode discutir melhor. Tá dando para ouvir direitinho, assim, tá cortando? Tá perfeito. Para mim, pelo menos. Então, pronto. FMS, masculino, 61 anos, natural e procedente de Caucaia. Queixa-se de falta de ar há 2 dias. Dispneia progressiva aos mínimos esforços. Relata tosse seca e febre não aferida no período. Ao exame físico apresentou pressão arterial 140 por 100 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 170 batimentos por minuto, temperatura de 38,2 e glicemia ao acaso de 250 miligramas por decilitro. Os exames laboratoriais: hemoglobina 11 gramas por decilitro, leucograma 12.000 com neutrofilia e leve desvio escalonado, plaquetas 100.000 por milímetro cúbico, tempo de ativação de protrombina, que é o TAP que a gente vê também, são 25 segundos, o dedímero que a gente falou recentemente, 500 nanogramas por ml, ureia em 88 miligramas, creatinina por 2,9 miligramas por decilitro e adicionalmente apresentava microalbuminúria e aumento das transaminases. Além disso, ele também apresentava hipoalbuminemia, PCR, que é a proteína C reativa, né? 1,2 miligramas e aumento da procalcitonina. Tudo aquilo que a gente falou agora recentemente dos parâmetros bioquímicos. Gasometria arterial, pH de 7,2, pressão de oxigênio 75, pressão de CO2 50 milímetros de mercúrio, o bicarbonato 24 miliequivalentes por litro, saturação do oxigênio 92%. E, além disso, ele apresentou um leve aumento das troponinas e da enzima creatininoquinase sérica. E o teste rápido negativo, tanto para IgM para IgG na admissão. O raio-x do tórax demonstra comprometimento significativo do pulmão esquerdo, múltiplas opacidades e aspecto consolidativo, com predomínio subpleural com imagem semelhante ao vidro fosco, a famosa característica compatível por Covid, que é o que está saindo muito nos exames. E aí a gente suspeita de três patologias: a crise de asma, pneumonia adquirida na comunidade e Covid-19. E aí, a conduta inicial, né, por ser suspeita de Covid. Ele foi prescrito de pirona endovenosa, inalação com fenoterol e pratol, para broncodilatação. E aí melhorou a ausculta pulmonar. Na evolução, ele teve uma queda na saturação, chegando a 88%, necessidade de oxigênio suplementar e levada à intubação e vaga de UTI. Foi transferido para a UTI, iniciou-se dexametasona intravenosa. Vamos voltar no assunto aqui também para esclarecer. E após 5 dias, ele fez o PCR, né, o RT-PCR, positivo para SARS-CoV-2. Permaneceu em observação e depois de 30 dias teve alta. Agora, para o que a gente pode tirar desse caso, né? Vou fazer algumas perguntas, aproveitar a pergunta do pessoal também, caso tenha. O que levaria a classificar com base nos exames, com base no histórico do paciente, o que levaria a falar que esse paciente é um grupo de risco? Já que hoje muito se fala, né, em grupo de risco, em pessoas suscetíveis e tal, o que levaria ele a ser um paciente de risco? Então, Lucas, o que se observa é que esse paciente ele apresentava hipertensão, né, e diabetes.
Esses dois grupos, né, associados com idosos, associados com indivíduos de doenças crônicas, são indivíduos pertencentes aos grupos de risco. Uhum. A hipertensão inicialmente se dá principalmente por conta, o risco, né, relacionado à hipertensão se dá principalmente por conta do risco cardiovascular, que nós já vimos que o paciente com Covid ele é um paciente com risco de infarto, certo? Exato. E além disso, o diabetes ele vem associado com um processo inflamatório disseminado. Na maioria das vezes, o indivíduo diabético ele tem também ali uma síndrome metabólica, ele pode vir com obesidade, principalmente se ele for diabético do tipo 2. Então, esse processo, como um todo, ele tem um fundo inflamatório, né? Ele tem um viés inflamatório, o que pode também levar a uma resposta exacerbada. Então, esse paciente ele se encaixa, portanto, dentro de um grupo de risco. Pronto, ótimo. Então, a gente destaca de grupo de risco são hipertensão, diabetes e portadores de doenças crônicas, né? Ótimo. Idosos, com certeza. E qual exame seria utilizado para iniciar esse plano de cuidado? Assim, um exame de admissão. Cheguei com suspeita, qual seria o exame? Com certeza é o hemograma, né? Porque é o que panorama eu geral. nas minhas aulas. O indivíduo chega no teu serviço, no teu laboratório, na tua clínica, você não conhece, você não sabe o nome dele, você não sabe a história dele. Então, para que você tenha uma primeira fotografia daquele indivíduo, o primeiro exame vai ser o hemograma. No caso desse paciente, o hemograma dele apresentava todas aquelas características que a gente falou. Aumento do neutrófilo, diminuição de plaqueta, diminuição da hemoglobina. A gente tem que ter muito cuidado nesse momento para não confundir esse exame com o de uma infecção bacteriana, por conta do aumento do neutrófilo. Então, o profissional que está lá na frente, lá no combate, lá no hospital de campanha, ele precisa ter essa noção, né, para que ele não venha interpretar inadequadamente, fazer um manejo incorreto desse paciente. Pronto, ótimo. Qual o significado da alteração encontrada nas proteínas séricas? Que ele fala de microalbuminúria, várias proteínas. Eu tinha falado anteriormente, né, que as proteínas séricas elas são ótimos marcadores para processos, mas de forma inespecífica. Então, a partir do momento em que ele diminuiu a albuminemia, né, isso já indica que o fígado reduziu a produção de albumina. Existe um processo inflamatório, existe uma resposta de fase aguda acontecendo. A partir do momento que ele aumentou o PCR, né, a proteína C reativa, a partir do momento em que ele aumentou a procalcitonina, ou seja, essas alterações das proteínas séricas, das proteínas de fase aguda, sejam elas positivas ou negativas, vai nos indicar que está acontecendo um processo agudo, um processo infeccioso. Então, a gente precisa identificar qual é a causa dessa infecção. Pronto, ótimo. Já serve como um primeiro alerta, né? Já dá... Exatamente. Pronto. Como se comporta a gasometria arterial de um paciente com Covid, no geral? Se a gente se a gente fosse ler o caso, nós veríamos que o paciente apresentava diminuição do pH sanguíneo, embora que fosse uma diminuição leve, mas qualquer diminuição do pH já é um perigo. Importante, porque o pH ele é medido em escala logarítmica, né? O pH ele é o logaritmo negativo da concentração de íons hidrogênio. Então, qualquer alteração que a gente observar no pH sanguíneo significa que, em termos de concentração, aquela alteração está elevada à 10ª potência. Então, a gente tem uma alteração importante, uma alteração do pH, e essa alteração do pH, ela está associada com uma alteração da saturação de oxigênio. Isso indica especificamente que aquele paciente ele está com dificuldade de transportar oxigênio via hemoglobina. Se a gente for observar com maior cuidado a gasometria de um paciente com Covid ou com qualquer acidose respiratória, o que é que a gente vai verificar? Que o paciente ele tem baixa pressão de oxigênio e alta pressão de CO2, de gás carbônico. Por quê? Porque quando você inspira, você põe oxigênio para dentro. Quando você expira, você põe CO2, gás carbônico, para fora. Quando você está com essa dificuldade de respirar, como acontece, por exemplo, na pneumonia por Covid, o indivíduo ele vai reter o CO2. Esse CO2, na presença de água, e a gente sabe que o sangue ele tem água, né? O CO2, na presença de água, ele é convertido em um ácido, o ácido carbônico, o H2CO3. Então, isso é que faz com que o paciente tenha uma redução do pH, certo? O que é que isso vai interferir? No que é que isso vai interferir?
Paciente com acidose, ele tem risco de coma, certo? Paciente com acidose, ele vai ter perda de potássio na urina, certo? Essa perda de potássio vai sobrecarregar o coração, aumentando o intervalo QT, né? Ou seja, mais um fator de risco para o infarto, certo? Para arritmia e para angina, e enfim, o que é que seja. Além dessa perda de potássio, o que é que vai acontecer? O CO2, por ser um gás, ele consegue entrar para a hemácia. Lá dentro da hemácia, ele é convertido em ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele vai alterar o pH no interior da hemácia e isso vai fazer com que a hemoglobina se desligue do oxigênio. Ou seja, você vai ter hemácias circulantes, hemácias cheias de hemoglobina, mas uma hemoglobina que não está atuando de forma satisfatória no transporte do oxigênio. Então, você quanto mais grave for a acidose daquele paciente, maiores são as chances daquele quadro piorar, porque ele está cada vez entrando num ciclo mais grave, de não estar conseguindo respirar. Por consequência disso, ele está diminuindo o pH, está deslocando o oxigênio da hemoglobina e está piorando o quadro de saturação dele. Ótimo. Bom, agora falando um pouco sobre o tratamento farmacológico que foi empregado. Foi dipirona com 2 fenoterol ipratrópico para broncodilatação. E aí, com a evolução, né, ele entrou com a dexametasona. Nesse caso, qual foi assim a pretensão desse tratamento farmacológico? Ele não era especificamente assim contra o vírus, e sim contra a sintomatologia, né? E aí, quais foram os objetivos do tratamento? Ele recebeu dipirona, né? Que é o anti-inflamatório que é mais aceito nos pacientes com Covid. Principalmente porque a dipirona ela é subclassificada por alguns estudiosos da farmacologia, na verdade, como um analgésico não opioide. Né? Então, ela vai reduzir esses quadros de artralgia, essas dores relacionadas ao processo agudo. Então, ela se mostrou como um medicamento bem seguro nesse tipo de infecção, certo? Certo. Prescreveu para aquele paciente um tratamento broncodilatador, né? Com um simpático mimético e um anticolinérgico, né? O que é que esse tratamento ele buscava? Fazer com que houvesse uma abertura das vias respiratórias e um favorecimento das trocas gasosas por parte desse indivíduo. A partir do momento em que o indivíduo não respondeu, como é que eu sei que ele não respondeu? A partir da gasometria, aí sim, se decidiu pela tomada da decisão, se decidiu pela intubação e vaga de UTI. Desculpa, gente. Telefone de novo. Então, esse paciente, ele não respondeu à terapia com broncodilatador, então ele foi um ótimo candidato para entrar na respiração artificial, certo? Tem até aqui um comentário que fala, do Rodolfo, que fala que dipirona depois de 7 dias não pode ocasionar anemia plástica. Existe esse risco, né? A gente sabe que apesar de acontecer numa parcela diminuta da população, mas é um risco real, né? No entanto, aí você vai ter que entrar dentro do protocolo de avaliação do paciente, principalmente a partir do hemograma. Se o paciente começar a diminuir drasticamente a hemoglobina, contagem de hemácias, começar a apresentar hemácias císticas hipocrômicas, aí você vai ter que entrar com outro tratamento, porque aquele paciente ele faz parte, infelizmente, daquela parcela que é mais propensa a apresentar esses sintomas por parte da utilização da dipirona, certo? Então, a gente volta para a premissa inicial, que é a utilização do exame laboratorial para o acompanhamento do estado geral de saúde do paciente. Eu não posso pegar um paciente grave, prescrever dipirona 1 grama 2 vezes ao dia, mandar ele para casa e ele ficar lá tomando para sempre, né? A gente precisa realmente ter bastante cautela e é bem observado, porque muitas vezes o paciente ele não tem um acesso facilitado ao sistema de saúde. Então ele vai receber uma única prescrição, ele guarda aquele nomezinho do medicamento, compra e toma indefinidamente, né? Então é uma falha do nosso sistema de saúde. Certo. Bom,
A última pergunta ela englobava os objetivos de tratamento farmacológico, né, que a gente ficou, e também comenta sobre o papel da dexametasona, que é o que a gente falou, que provavelmente ela pode ter reduzido esse quadro de inflamação sistêmica, e aí levou ele a essa melhora. E aí, no Exatamente. caso, eu ia abrir para as perguntas já, e aí já temos uma pergunta aqui. A transfusão é uma alternativa viável no tratamento de COVID, tanto pela transfusão de plasma, de anticorpos de pacientes que já têm anticorpos, né, pacientes já curados, quanto de hemocomponentes, como hemoglobina e hemácias, se essa transfusão seria viável. O que os estudos clínicos, né, mais avançados demonstram é que essa opção ela é muito válida, muito viável. No entanto, ela deve ser evitada por conta das próprias contraindicações da terapia, né? Da transfusão, enfim, que pode levar o indivíduo a outras complicações fora a doença. Então, a Uhum. contraindicação é a contraindicação intrínseca da transfusão. Mas o que se observa dentro do contexto da indicação é que essa imunização passiva, né, você trazer anticorpos de um paciente curado, aquele paciente que já soro converteu, para um paciente grave, entra nessa mesma abordagem que a gente vinha discutindo anteriormente, de pegar um indivíduo que por algum motivo não está respondendo bem, está entrando numa resposta inflamatória exacerbada, inespecífica e muitas vezes até mesmo inefetiva, e a gente está trazendo para aquele paciente uma alternativa, né? Um auxílio no qual ele vai receber uma imunoglobulina já pronta, já lavada, né? Que vai diminuir aquele quadro naquele momento. Risco. Qual é o risco? Alguns estudos demonstram que esse paciente mais grave, ele pode ser levado à cura após essa terapia, né? Mas que caso aconteça uma reinfecção, aquele paciente corre o risco de apresentar sintomas graves novamente, já que ele não fez todo o processo de geração da memória imunológica, né? Então existe esse risco, mas é tudo ainda muito incipiente, sabe? Os trabalhos, eles falam pode ser, mas não trazem um resultado que diga, não, é por isso, por isso e por isso. Porque tá muito Uhum. inicial, a gente tá 3 meses, 4 meses, né, na pandemia, não deu nem tempo de conhecer tudo isso. Mas os que os resultados sugerem, com base nas observações, nos outros estudos, é isso. Que é uma boa alternativa, só que aquele paciente ele pode correr o risco de uma reinfecção com uma gravidade semelhante. Pronto, interessante. Muito interessante porque tem sido muito falada essa questão do plasma e dessa parte de utilizar esses E com anticorpos, né? relação aos hemocomponentes, a gente vai observar de acordo com a gravidade. Se eu tenho um paciente com hemoglobina muito baixa mesmo, a gente tem, obviamente, que fazer transplante, por exemplo, de concentrado de hemácias, né? Se eu tenho um paciente Uhum. ali entrando num estado hemorrágico, com plaquetopenia, plaqueta abaixo de 75, 70 mil, a gente tem que entrar também com um concentrado de plaquetas, que aí já é paliativo. Você entra para que o paciente possa sobreviver. Mas com relação Exatamente. ao soro, né, ao soro rico em imunoglobulinas, aí sim, já se demonstra uma melhora do paciente, do quadro clínico, né? Para que ele possa ter uma alta, para que ele possa desocupar a UTI, até mesmo para que você possa salvar a vida daquele paciente. Mas nada Ótimo. diz que aquele paciente não possa ter a infecção novamente. Porque essas imunoglobulinas que ele recebeu, elas não geram memória. Uhum. Só vão ajudar no caso clínico mesmo, né? Bom, aí é uma outra pergunta. É uma realidade para nível de Brasil utilizar anticorpos monoclonais frente às citocinas pró-inflamatórias como IL-6, TNF e L1-beta, dado que estas têm sido implicadas na condução para a piora? Utilizar a terapia com anticorpos monoclonais, né? Ao invés de Uhum. tratar, por exemplo, com interferon, que eu até vi uma pergunta da Lara mais cedo, eu estava com ela aqui na cabeça esperando o momento de responder. Já perdi. O que é que acontece? Pronto. A gente tem que analisar também a questão do custo-benefício. Você produzir anticorpos monoclonais em larga escala é algo difícil e algo caro, né? Então, se busca, na realidade, outras alternativas, dentre elas a própria imunização ativa. Uhum. Mas existem trabalhos, existe até uma equipe da China que fez a produção de anticorpos monoclonais, né? Anticorpos de lhama, se eu não me engano, é Eu de um vi, animal vi. assim exótico, se eu não me engano, é a Lhama. lhama. É a Eles lhama. fizeram Uhum. anticorpos em lhama
E esses anticorpos se mostraram compatíveis com a espécie humana e os resultados com relação a essa imunoterapia foram muito bons. Então, é uma alternativa, só que muito cara. Com relação à administração, por exemplo, de interferon ou, quem sabe, TNF, né, citocina ou interleucina ou quimiocina, que vem auxiliar nesse processo, a gente vai ter uma terapia mais barata. Não é baratinha, não, mas é mais barata que a terapia com anticorpo monoclonal. Contudo, a chance de a gente ter reações severas com relação à utilização desses componentes é muito provável. Então, você utilizar, por exemplo, o interferon num paciente, você tem, tem um paciente aqui que está grave, vou administrar interferon para ele. O interferon, ele talvez vai melhorar a resposta àquele micro-organismo. No entanto, toda uma outra resposta, toda uma outra cascata inflamatória vai se iniciar. Então, você tem a chance de induzir processos inflamatórios inespecíficos naquele paciente, inclusive até mesmo, quem sabe, induzir questões autoimunes. Pronto. Gente, mais perguntas? Alguém tem mais perguntas? Deixa eu olhar a caixinha. Não, ninguém pôs na caixa. Deixa eu ver se eu acho a pergunta da Lara que o senhor comentou, basicamente. Ela tinha perguntado se não seria viável administrar interleucina. Né? Aliás, Pronto. administrar interferon. Existem também estudos clínicos que falam sobre isso, mas o que se observa de uma forma geral, não estou falando só do Covid, mas de uma forma geral, é que o uso de interferon ele é bem restrito, né? Justamente porque ele traz consigo reações muito severas e uma série de contraindicações. Pronto. Se mais alguém tiver alguma pergunta, pode enviar no chat, porque o Instagram vai já me botar para fora de novo aqui. E aí a gente responde agora. Se não, eu vou agradecer, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Mais alguma pergunta, galera? Enquanto isso, eu vou agradecendo aqui, né? Uma Pronto. pergunta. Eu agradeço pelo convite. Eu vi aí um monte de carinha conhecida aí, os meninos aí da UFC, né? Agradeço pela atenção de sempre, certo? Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês, para que vocês possam, em algum momento, utilizar esse conteúdo na vida de vocês realmente, porque a gente nunca deve parar de estudar, né? E que daqui a pouco tá bem pertinho da gente estar junto de novo e seguindo com a nossa vida, né? Então, vamos utilizar do nosso conhecimento para entender que a gente não pode estar aglomerado, né? Que a gente não pode estar sem usar máscara, que a gente não pode ser vetor de fake news nem de vírus, né? Então, eu tô vendo tanta gente legal aí se posicionando de forma tão errada. Então, vamos ser coerentes, né? Vamos escolher bem o lado que a gente tá, porque a gente não tá brigando só contra uma doença, não. A gente tá numa luta aí do bem contra o mal, inclusive. Então, eu acho que você escolher pelo lado bom é o que vale nesse momento, né? Pronto. Eu também agradeço em nome de toda a equipe do Imunicina também. É sempre um prazer conversar com o professor Tiago, para todos aqui. A gente sempre aprende muito. E é o que eu sempre acredito, que a educação é a melhor forma de transformar as coisas. E aí, levando informação de uma fonte segura, confiável, de uma maneira tão boa de entender, é o nosso papel como sociedade realmente transferir esse conhecimento para todos e para tentar mudar esse quadro que a gente se encontra. Então, eu agradeço demais, professor, ter aceitado o convite. Foi muito enriquecedor, tirou inclusive várias dúvidas minhas, que graças a Deus agora estão sanadas. E eu agradeço demais. E qualquer coisa, vocês podem estar mandando perguntas para a gente no direct, ou que eu encaminho para ele, dá tudo certo. A gente sempre se responde. Então é isso, né, pessoal? Até a próxima. Isso. Até a próxima. Obrigado, professor. Tchau. Tchau. Tchau.